Boa noite e sejam bem-vindos a mais um IndieCast, nosso programa que acontece de terça-feira, excepcionalmente essa semana na segunda. Hoje a gente vai conversar com a veterinária formada pela Faculdade de Ciências Agrárias de Andradina, São Paulo, 2005, atuante no tratamento de leishmaniose desde 2003 em áreas endêmicas. Ela é prescritora de cannabis medicinal e alimentação bioapropriada desde 2021 e mestranda na Unesp de Botucatu. Seja bem-vinda, doutora Natália. Boa noite. Olá, Léo, boa noite a todos. Queria agradecer você pela presença de hoje, disponibilizar seu tempo para estar aqui com a gente, né? Para a gente bater um papo aqui. Eu que agradeço o Doutor... convite. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Léo. Doutora, começa contando um pouquinho pra gente sobre como surgiu essa identificação com a cannabis medicinal, essa alimentação bioapropriada. Certo. Bom, eu sempre atuei, né, com os tratamentos de leishmaniose, desde Andradina, onde eu me formei, né, que também é uma região, uma área endêmica. E quando eu me formei, eu vim embora para Bauru e continuei atuando nos protocolos de tratamento para leishmaniose. E isso não era nem regulamentado no Brasil, o tratamento, né? Só nos países aí, nos países europeus. E aí, em 2016, com a regulamentação do tratamento da leishmaniose no Brasil, né, eu continuei atuando ainda na área da clínica. E aí, o motivo para ter, né, me despertado, ter feito aí o chamado, foi uma cachorrinha, né, que nós compramos. E infelizmente ela veio cheio de presentinhos aí, né? Tava com sarna demodésica, hipersensibilidade alimentar. Então, acabei fazendo todos os protocolos aí, né, que tinha em mãos, com a medicação alopática e sem nenhum sucesso. E sempre fui adepta aí à planta, né? Sempre acreditei no poder terapêutico da planta. Foi quando eu fiz o meu primeiro curso de prescrição de cannabis medicinal com a equipe Dr. Pet Cannabis. E aí, daí então, foi só sucesso, né? Porque daí eu não parei com os estudos, fui me aprofundando cada vez mais. E aí vi a necessidade de entrar com a alimentação também, porque eu já estava tratando a minha cachorrinha com cannabis medicinal, ela teve uma melhora, mas mesmo assim ainda tinha os problemas de pele devido à alimentação, que no caso ela só comia ração. Foi quando eu comecei a estudar alimentação, me aprofundar na alimentação bioapropriada, fiz alguns cursos e comecei a colocar em prática todo o conhecimento. Foi aí que surgiu aí, né, a saúde, o conceito de saúde mesmo, né, que no qual a gente sempre foi muito manipulado pelas indústrias, por tudo, né, pela graduação, e aí onde surgiu mesmo ah, os novos protocolos terapêuticos aí inseridos na minha atuação. Doutora, e falando de alimentação bioapropriada, o que seria para nós, assim, não temos tanto conhecimento em relação à área? Sim, sim. Bom, vamos lá, Léo. Alimentação bioapropriada nada mais é do que uma alimentação que chega próximo aí, né, a uma presa mesmo, né, dos carnívoros domésticos, no qual nós humanizamos aí durante anos e anos, mas nós não mudamos a fisiologia desse animal. Então, sempre, né, do princípio seria isso, né, um alimento que chegasse próximo aí a uma presa. E aí, com toda essa manipulação das indústrias, das rações e tudo mais, né, o único que se beneficia mesmo com esse tipo de alimentação são os nossos carnívoros domésticos, né, tanto os cães como os gatos. Então, nada mais é do que alimentos que são apropriados mesmo para essa fisiologia, para que ela trabalhe aí em sinergia, adaptado aí com os próprios alimentos que realmente são da própria fisiologia. Legal, a gente fala de alimentos então in natura. Isso, alimentos natural, né? Proteína, vísceras, carcaças, ossos. Então tá tudo incluído num alimento que realmente ele é adaptável para esse tipo de animal, para esse tipo de espécie.
Certo. E como é que a gente consegue relacionar a cannabis medicinal com a alimentação bioapropriada? Então, as pessoas acham que a única forma da gente modular esse sistema endocannabinoide, né, é somente através dos fitocannabinoides da planta. E isso a gente consegue fazer essa homeostase através da alimentação, né, do enriquecimento ambiental, ou seja, trabalhar a saúde mental, que na verdade aí seria um estilo de vida, que seria alguns dos pilares da longevidade, né? Você alimentando adequadamente a espécie, né? Fazendo exercícios físicos também, que isso também acaba modulando o SEC, e trabalhando na saúde mental também desses nossos animais. E hoje, assim, existe uma procura em crescimento desse tipo de alimentação, junto com a terapia canábica. Já existe mais procura dos tutores em relação a isso? Na verdade, tem uma certa resistência, né? Até porque a manipulação foi muito forte e muitas pessoas ainda não acreditam, né, que a ração é um alimento processado, ultraprocessado e que contém diversos tipos de alimentos que realmente não são apropriados. Então, isso acaba gerando uma inflamação crônica e predispõe a vários tipos de doença, principalmente aí o câncer, né, diabetes, obesidade. Então, há ainda uma resistência ainda dos tutores, né? Geralmente o que eles falam é, meu animal vai se tornar agressivo por estar comendo carne crua, ou vai ficar estressado, vai ficar agressivo. Isso não tem correlação nenhuma, né, pessoal? Isso aí realmente é um alimento que você precisa realmente é, é, ofertar para esse animal que tem uma fisiologia própria para a degradação de todos esses nutrientes e essas proteínas. Eu acho que falando sobre aceitação, eu acho que os pets eles não têm resistência nenhuma em Não, relação a esse tipo de alimentação, né? não, são os Eu acho tutores mesmo. são os tutores. Eu acredito também até por uma questão de praticidade, Isso. né? Porque você compra ração, é muito prático de dar, embora não seja saudável e tudo mais. E assim, como é que faz para introduzir essa alimentação? Ela tem que ser uma introdução lenta Isso. ou faz um acompanhamento também? Isso é uma introdução gradativa, né, respeitando aí a fisiologia, o momento do animal, modulando também esse intestino, que também já está praticamente inflamado, crônico, né? Então, tem um protocolo para tudo isso, mas é super adaptável e vão rapidinho, né? Então, na verdade, geralmente, quando esses tutores chegam para mim, né, através da cannabis medicinal, e aí é onde eu faço o meu trabalho de inserir a alimentação bioapropriada para realmente ajudar aí nessa modulação desse SEC, né, desse sistema endocannabinoide. Então, com esses dois tipos de protocolos que eu acabo inserindo, realmente há uma grande mudança na vida desses pets, né? Principalmente esses animais que chegam com obesidade, pancreatite, câncer, né? Problemas intestinais, doenças crônicas intestinais. Então, isso acaba sendo realmente algo terapêutico, né? Então, é capaz mesmo de reverter a doença, dependendo do caso, lógico, e isso também é um acompanhamento individualizado, né? Uma análise individualizada também, porque o que serve para um não vai servir para o outro, e a gente vai modulando, e é incrível, né? Sem sensacionalismo, mas é a realidade, o que eu tenho hoje na minha realidade dos meus pacientes, animais aí revertendo pancreatite, obesidade, diabetes através da alimentação. Ou seja, né, você alimentando esse animal adequadamente, não tem o porquê de predispor diversas doenças. Não que esse animal nunca vai ficar doente, mas é bem menor do que as chances do animal que come aí um alimento processado, ultraprocessado ou uma alimentação natural à base de carboidratos, né, com alto índice de carboidratos. Certo, doutora. Para quem está assistindo a gente, tem um QR Code na tela. Para quem tiver dúvidas, quiser mandar suas perguntas, né, tutores, veterinários, fiquem à vontade. E mandem suas perguntas para a gente também no canal do YouTube, que a gente vai respondendo durante a live.
Doutora, você falou sobre a inflamação intestinal, né? Isso. Essa inflamação, ela ocorre naturalmente por conta da alimentação que hoje é fornecida para os pets, mas tem algum outro fator também que influencia nessa inflamação, como o estresse, o ambiente que ele vive e tudo mais? Sim, sim. A inflamação, na verdade, é ao longo prazo, né? De você da oferta desses alimentos ultraprocessados ou ricos em carboidratos. E aqueles animais também, né, Léo, que fica trancado dentro de um apartamento, que é um cativeiro, que nunca Que não sai, não tem passeia. contato. Isso, não tem contato com a natureza, não fareja, não cava, não rola na grama. Então, tudo isso também é um combo, né? É um conjunto. Então, ou seja, são pilares que a gente vai aí acercando, né, conforme os nossos protocolos e as terapias que temos em mãos, para ajudar e ter qualidade de vida para esses animais, né? Ou até mesmo reverter uma doença. Sim, então a alimentação, ela natural, né, bioapropriada, ela acaba até trazendo, acaba até não, ela traz, né, Traz. uma qualidade de vida, uma longevidade, né, uma menor preocupação com algumas doenças que podem acontecer por causa da alimentação que a gente fornece hoje, né? Isso, Eu exatamente. tenho um American Bully, por exemplo, ele só come ração, eu vou Sim, ser sincero. Ele só come toda ração. ração. E eu já troquei a ração dele algumas vezes. Eu percebo que ele tem uma dermatite que acontece de tempos em tempos. Né? O Certo. pelinho dele cai e tudo mais. E a veterinária sempre orienta a tá trocando a ração ali. Mas eu fiquei muito interessado, confesso que vou, Sim, vou dar uma estudada nessa mudança. com certeza. Nath, me fala uma coisa. Em É, relação aos petiscos, essas coisas, também é super orientado a não dar esses ultraprocessados, então. Seria mais interessante aqueles que são mais naturais. isso, dentro da alimentação, eu trabalho com ossos recreativos, ossos naturais mesmo, né? E quando o tutor tem alguma dificuldade de encontrá-los, daí eles acabam optando pelos desidratados, né? Então, esses outros petiscos, biscoito, essas coisas, tá tudo fora. Então, a gente não trabalha mesmo. Entendi. Aqueles de raspa de couro bovino, essas coisas também não são legais. Não, é somente os desidratados mesmo. Ah, interessante. E tem assim, algum osso, por exemplo, é melhor de suíno, de bovino, coisa assim? Ou isso não interfere em relação? Não, Léo, na verdade, pode ser de qualquer espécie, desde que esse osso seja maior que a cabeça desse animal, né? Justamente para não ter esse problema de engolir esse osso, né? Ah, entendi. Doutora, fala uma coisa. A gente sempre bate muito na tecla aqui em relação à terapia canábica, né? E a gente gosta de deixar sempre muito claro que é muito importante que os profissionais prescritores eles busquem o conhecimento, né? Para Sim, poder estar fazendo o acompanhamento do tutor e que o tutor também sempre busque um médico veterinário que seja especialista na área, né? Que tenha esse conhecimento para que tenha um processo terapêutico bacana, de sucesso, né? Na sua opinião, assim, qual que é a importância desse acompanhamento dessa terapia canábica medicinal? o acompanhamento ele é fundamental dentro da terapia, né? Precisa desse acompanhamento porque tem ajuste de doses e tudo mais. E quando não acompanhado, infelizmente, né, a nossa plantinha aí acaba em descrédito, porque daí, não fez efeito, não deu certo, e deu até num patamar, depois não conseguimos mais extrair resultados. E aí você vai ver realmente é um tutor e um paciente que não estão sendo acompanhados, né? Então, o acompanhamento dentro dessa terapia totalmente empírica precisa acontecer. É A gente fundamental, né, fala, o a gente acompanhamento. fala, né, que essa terapia, ela não pode ser uma terapia que você vai ao veterinário a cada 6 meses Não, e, assim, não, não é é o uma caso, né? terapia totalmente com conexão diária, semanal com o tutor, né? Então, você pega as feedbacks, né? Na verdade, a percepção do tutor na mudança, né, desse animal.
Então, é tudo isso. A gente precisa desse tipo de informação para a gente entender o que realmente está se passando. É, até mesmo por uma questão de ajuste de dose, mudança Exatamente. de tipo de canabinoide, né? Então, assim, a Isso. gente precisa realmente ter esse acompanhamento. E, Nath, me fala uma coisa, quais casos clínicos, assim, você mais tem lembrança de sucesso, assim, que te pegaram mesmo, assim? Cara, eu tratei da Hempes, que foi até essa propaganda que vocês fizeram aí pela associação, que foi uma cachorrinha que teve hipoplasia de medula óssea, né? Então chegava aí com a menor produção de plaquetas, de células, e ela chegou muito debilitada, e a medicação alopática, né? A medicina tradicional já não estava, não extraía mais resultados com ela. Foi quando ela chegou e nós entramos com cannabis medicinal, de verdade, uma semana era outra cachorra. Né? A gente acompanhava aí através do hemograma, porque até mesmo fazer esse acompanhamento com esse tipo de exame também já ia sair um pouco mais caro para a tutora. Então decidiu que a gente iria fazer o acompanhamento através do hemograma. E foi um caso assim extremamente de sucesso e que hoje ela está super bem e toma cannabis até hoje. Esse foi um caso muito marcante, porque a tutora estava muito desesperada e realmente não tinha mais o que se fazer com a REM. Então, cada vez mais as plaquetas dela caindo, o eritrograma dela diminuindo, e aí foi quando a gente conseguiu um resultado fantástico mesmo, foi com a cannabis medicinal. Não teve mais inserção de outras medicações ou de outra terapia, só foi com a cannabis mesmo. Olha, que legal. Pessoal Foi que um está caso assistindo a real. gente, por favor, vai mandando as mensagens novamente pro nosso YouTube, tá? Porque como a gente teve a pequena queda da live, a gente acabou não conseguindo pegar essas perguntas, mas mandem novamente que a gente vai passar aqui pra vocês. Nath, te contar, eu tenho uma cachorra também que a gente fez o tratamento com cannabis medicinal nela, ela teve um câncer que era benigno. Eu não vou saber te dizer o nome do câncer, mas aquele que pega bem na raiz do dente Do e dente, acabou tá? pegando a parte do crânio, um pouco do palato, atrás do globo ocular, faringe e tudo mais. E a gente começou o tratamento com óleo, né, Uhum. com a cannabis medicinal. E por incrível que pareça, o primeiro veterinário que atendeu ela, um veterinário que não fazia parte de terapia canabinoide, ele falou pra gente, olha, pra ela teria que ser caso cirúrgico. Uhum. Só que se a gente fizer uma cirurgia nela, ela vai ter uma sobrevida. Sim, Porque ia ter que tirar uma parte da face, do da face. crânio, tudo, porque tava muito infiltrado, né? Sim. A gente falou, gente, não tem condições. Como é que a gente vai dar uma sobrevida pra ela, né? Então a gente buscou realmente a terapia canábica. Então a gente começou a fazer a terapia com óleo. E por incrível que pareça, ela não apresentou nenhum sintoma clínico do tumor. Eu Ela acredito. fez a veterinária, ela orientou que a gente tentasse fazer a radioterapia nela. Uhum. Ela fez as sessões e mesmo durante as sessões ela não apresentou nenhum sinal clínico. Certo. Mudança de apetite, questões gastrointestinais, nada. A única coisa que aconteceu foi cair o pelinho onde fez Fez a rede. a rádio. Não tem efeito colateral, né? Nada, nada das Não medicações, teve. nada. Não teve. E assim, depois a gente conseguiu com os exames e tudo mais, e assim, foi um sucesso. O câncer ele realmente deu uma diminuída, estacionou, tá ali quietinho, e ela toma o óleo até hoje, porque agora a gente trata com outro óleo para questão de ansiedade, para ela ficar Ansiedade. mais tranquila e tudo mais. Mas assim, Legal. foi o que segurou muito a barra, porque é o que a gente sempre fala, quando a gente tem um pet que ele tá doente, aquilo não afeta só o pet, né? Ele Sim. afeta a casa Tutor, a inteira e casa fica inteira, todo o mundo ambiente. assim. Eu fiquei desesperado. Não, e fica mesmo, né? Não tem Fica, mas foi um como, né? sucesso e eu não, a gente continua o tratamento porque não tem como. Foi muito bom assim, sabe? E ela A tá gente já bem, viu Léo. casos.
Ela tá ótima, ela é um Ótima. York de 8 anos. Olha que legal, que Ela tá com um demais. pequeno probleminha cardíaco agora, o coraçãozinho dela tá um pouquinho aumentado. Isso parece que tá pensando um nervinho ali e dá uma tosse nela, Sim. quando ela fica muito agitada. Então a gente entrou com um óleo também pra dar uma acalmada nela, pra ela ficar menos agitada e tudo mais. Mas assim, desde que começou o tratamento não teve sintoma clínico, Que nenhum assim. bacana. E a Muito legal mesmo. alimentação ela continuou comendo assim maravilhosamente bem, porque geralmente quando eles estão doentinhos eles comem menos, né? Eles têm menos apetite. Ela comia que nem um leão. Ficam debilitados, né? É. É, Mas e que ela comia bom. que nem um leão. Se deixasse, ela comia o dia inteiro. É a larica do óleo. É, exatamente. É o efeito que a gente É o esperava. efeito que a gente espera, exatamente. Exatamente. Bacana. E, Nath, você já atendeu algum paciente, assim, algum animal mais exótico? Ou você trabalha mais com os mais cachorro e gato? Não, eu só trabalho com cães e gato, Léo. Mas já atendo vários tipos de doença, né? Então, eles chegam para mim aí tudo cheio de remédios, né? Comendo ração, e aqui a gente faz uma transformação. Então, eu tenho pacientes com pancreatite, inclusive, que não. Aliás, passaram por 5 profissionais, o animal foi emagrecendo, teve diarreia, não conseguia se alimentar, e aí começou medicamentos e mais medicamentos, e a cachorra não ficava bem. Foi quando ela chegou, inclusive, para mim, um mês retrasado, e nós fizemos a adaptação da alimentação bioapropriada, sem nenhuma medicação, e hoje ela está super bem aí. Nós vamos até repetir os exames, mas é outra qualidade de vida, né? A cachorra, na primeira semana da transição alimentar, ela não teve mais diarreia, ela comeu, porque ela já fazia alguns dias que não estava se alimentando. Então a Lua está se recuperando muito bem aí. Ai, que legal. E me fala uma coisa, tem assim alguma doença que você consiga ver um resultado muito rápido? Desde a inserção da alimentação bioapropriada e da cannabis medicinal? Ah, Léo, é assim, ó, é muito individual, né? Tanto na cannabis medicinal como na alimentação bioapropriada, isso depende do estilo de vida, da onde esse animal está vindo, né? Então, assim, Sim. eu tenho vários casos, né, alinhando tanto a alimentação como a cannabis, e eu costumo dizer assim, eu acho que não existe, na verdade, o que é mais difícil, a doença mais difícil para tratar. Eu acho que, no meu ponto de vista, tentar ofertar a qualidade de vida ao máximo para esse animal e ir alinhando todas as terapêuticas, né? Então, eu costumo dizer que um animal que trata somente com cannabis medicinal e come ração, ele tem um resultado totalmente diferente de um animal que está alinhado com uma alimentação e toma cannabis medicinal, tem contato com a natureza, faz um exercício físico, né? Trabalha a mente. Então, são resultados totalmente diferentes. Mas também tenho pacientes que no primeiro, segundo dia de cannabis, de inserir a cannabis, já tem resultados assim, fantástico, do tipo, o animal não estava comendo, começou a usar a cannabis, o animal começou a se alimentar melhor, né? Então, tem diversos resultados, né, Léo? E assim, quanto mais a gente consegue modular esse SEC, logicamente que as coisas, né, tendem a melhorar, mais resultados a gente vai conseguir extrair desse paciente. Então é isso, eu sempre tento alinhar ao máximo aí, dentro do meu trabalho, a alimentação com a cannabis e o exercício físico, né, que é de suma importância também, que também faz com que faça a modulação desse sistema endocannabinoide também. Ah, muito bom, doutora. A gente tem uma pergunta aqui. É a pergunta da Mila Gaudi. Se o meu pet se acostumar com a alimentação natural, ele não vai mais aceitar a ração? Depende. Tem animal, que nem essa da pancreatite, a Lua, ela chegou comendo a ração, e aí a dona dela
né, por vozes da cabeça, começou a alimentá-la com a alimentação bioapropriada, e foi onde ela começou a se alimentar. Então, ela chegou para mim com 2, 3 dias se alimentando com alimentação bioapropriada. Mas ela ficava nessa, da ração para alimentação, da ração para alimentação. Mas existe sim, tem animais que voltam a se alimentar com a ração, que não é o indicado. Se eu fosse o pet, eu não ia Não aceitar, ia não. comer, não. Na verdade, eles comem porque não tem outra coisa para se alimentar, né, Léo? Então, Se eles pudessem escolher, né? Com certeza, com certeza. Agora coloca um pote de ração e coloca um pote de alimentação bioapropriada, no qual que eles vão primeiro. Tenho certeza que eles vão partir para alimentação. Tem mais uma pergunta? Tem, da Isabela. Quando toma remédios, é necessário que desmame aos poucos junto com o óleo? Sim, principalmente em casos de epilepsia, né, que a gente tem que, às vezes, diminuir a miligramagem de Gardenal, né, e outras drogas também, mas sempre é muito gradativo e conforme o resultado desse paciente, então sempre respeitando o time dele. Sim, não tem como. De repente, não tem se como. tira toda a medicação, não pode, tem que desmamar mesmo. Não dá para tirar tudo de uma vez, aí é negligência mesmo. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma também da Isa. A mudança para alimentação biológica apropriada muda o comportamento dos cães? Perdão, eu não ouvi. Se muda o quê? Se a alimentação bioapropriada, ela muda o comportamento dos cães. Com certeza, vai ser um cão mais ativo, mais motivado, vai ter contato com a natureza. Esse animal ele vai demarcar território, esse animal ele vai resgatar esses instintos, né, de farejar, de cavar, de rolar. Então, com certeza, e resgatando tudo isso, a gente tem também aí, né, a produção de serotonina também, né? Então, que é muito importante, que a gente consegue aí através dessas estimulações e através da alimentação com a cannabis também. Tem mais alguma pergunta? Tem a da Tati Ruas. Como usar o cânhamo na alimentação? Olha, eu não tenho experiência com cânhamo, tá? Então é só mesmo o óleo de cannabis e o cânhamo eu não tenho nenhum paciente para falar assim, eu já administrei cânhamo. Não. Pergunta não tem, mas tem elogios. Olha, temos um elogio aqui, Nath. Vamos lá. Peraí. A Isa falando que a doutora você é Mara. Obrigada, a gratidão. Maria Gabriela, live sensacional. Obrigada, galera. Excelente veterinária e pessoa. Aí a Tatiana Valeu. falando que a live está maravilhosa. A gente só traz o pessoal de peso mesmo aqui. De peso. É o pessoal que manja do assunto. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Aí tem o comentário da Viviane Cristina. Olá, minha cachorrinha Magali está sendo medicada com óleo há 3 anos, melhorou quase 100%, a mioclonia é surreal. A veterinária tem informação e eu compro com a Bela, que é maravilhosa. Legal. É legal, ainda mais agora, né, que tem bastante dessas associações que estão prestando todo o suporte, fazendo esse link entre o tutor e o veterinário, né, auxiliando com conhecimento, que nem o que a gente faz aqui. O Indicast, ele nasceu para trazer conhecimento e é uma arma contra a ignorância, né? Exatamente. Temos mais uma aqui. Tem aqui da Daniele também. Melhor escolha que eu fiz foi mudar a alimentação da minha pequena. Já estou ansiosa para iniciar o tratamento com óleo. Gratidão, doutora Natália. Gente, já tem artigos aí, já tem uma porrada de estudos, né, falando sobre a ração, os malefícios, o que acontece. Então, realmente é comportamental tudo isso, né? Então, a indústria, né, as indústrias, né, fizeram um grande papel aí na manipulação e tudo mais, e a gente precisa desmistificar tudo isso e entender que a ração só é boa para quem está produzindo, né? Para quem está comendo isso aí não é legal. Então, é isso, gente. São interesses financeiros e a gente precisa olhar o que é que tem por trás de tudo isso. Então, na verdade, é isso, né? São alimentos ultraprocessados
que não são compatíveis realmente com a fisiologia dos nossos carnívoros domésticos. E Nath, me tira uma dúvida. Em relação a custo, benefício a gente sabe que tem um monte, mas em relação a custo, você acha que fica muito distante do custo de uma ração super premium hoje no mercado? Porque assim, tá custando o quê? Uns R$ 450, R$ 500 saco de ração? Sim. Varia muito, né, Léo? Varia muito da localidade, varia muito do porte desse animal, é individual. Então, financeiramente falando, com certeza isso não tem o que discutir, é muito mais em conta. E fora que você realmente está ofertando saúde para esse animal, né? Quando Sim, se sim. trata de saúde, então é inquestionável tudo isso. Então, realmente, são alimentos mais baratos do que uma ração super premium, com certeza. E o consumo é menor, dependendo, lógico, né, do porte desse animal. Mas você vai sentir, sim, financeiramente. E aquilo que eu falei, não só isso, mas uma alimentação que realmente seja compatível com essa fisiologia. Você está Se ofertando for pensar, saúde. se for pensar até a longo prazo também, você tá evitando, né, um monte de doenças Exatamente. ocasionais, né? Isso, e aí tem a dor de cabeça do tutor, né? No caso de um alimento, de um animal que come um alimento ultraprocessado, né? É aquela coisa de diarreia, de alergia, de estar sempre aí dentro de uma clínica. Eu tava falando com a doutora Natália aqui em relação aos animais de pequeno porte também, né? Eu fiz uma pergunta pra ela em relação à minha Shih Tzu. Se os de pequeno porte também se adaptam a esse tipo de alimentação, aí eu vou pedir pra doutora comentar novamente sobre. Sim, se adaptam, como eu falei, não existe tempo, né? Na verdade, quanto antes você inserir esses alimentos, né, mais longevidade você vai trazer também para os nossos animais. Então é isso, galera. Não tem, porque é muito filhotinho, é novinho, desmamou, já pode entrar na alimentação. Esses animais sêniores também, eles conseguem fazer a transição super tranquilo também. E eu imagino que a aceitabilidade dele seja muito grande, porque eu, por exemplo, a minha Shih Tzu, eu dei um casco de Sim, boi, sim, porque ela recheada. tava roendo tudo. Não, era só o casquinho mesmo. Ah, só o casquinho. Ela pegou aquilo, eu fui tentar mexer com ela, ela ficou brava comigo. Voltou. Você É o imagina como. entretenimento, né? É o É, divertimento. exatamente. Ela fica doida com aquilo. Mas é isso aí. Tem mais alguma pergunta? Um momento que a da live caiu. Ah, tem aqui. Quer que eu veja? Pode ler. Quais são os benefícios da alimentação bioapropriada para os animais e para os tutores? É, eu acho que para os animais eu vou falar em 3 palavras, né? Seria primeiramente o respeito, né? Você alimentar esses animais adequadamente e a qualidade de vida que você vai trazer e proporcionar para esses animais. Então, é um resgate de uma essência, né, no qual aí nós humanizamos aí por anos e anos e anos, e os benefícios para o tutor é aquilo que eu estava falando, né? Então, menos dor de cabeça, menos ida ao veterinário, menos medicações, enfim, menos noites de sono mal dormidas, né? Mas realmente isso, quem vai mesmo se beneficiar de tudo isso são os nossos pets. Sim. Até menos sofrimento também, né? Porque quando Até foi o menos que a gente sofrimento. falou, quando o pet ele tá doente, ele tá ruinzinho, a gente fica também muito mal, né? A gente não gosta de ver o nosso pet Exatamente. sofrendo e tudo mais. E é uma cascata, né, É, Léo? É disparo de exatamente. doenças que não tem fim, né? Então vai virando uma bola de neve. Hoje é uma obesidade, daqui a pouco é uma diabetes, daqui a pouco é uma doença um câncer, né? É um problema intestinal. Nossa, e aí é que não tem mais fim, né? Só doenças e aquele monte de medicamento, e aí isso acaba deprimindo mais ainda. Com certeza.
Tem mais uma pergunta aqui da Maria Gabriela. Temos hoje implementado que não é legal ofertar ossos aos animais devido a doenças e riscos de engasgo. O que você acha sobre? É muito burburinhos também, né? Tem aí o botulismo, que o pessoal fica com medo por causa da carne crua, mas se esquecem que esses animais eles têm pH totalmente ácido aí para digerir tudo isso. Então não tem nenhum problema, né? Nunca vi até agora. Então a gente se aprofunda bastante, vai buscar muito conhecimento e melhora a qualidade de vida sempre para esses animais. Então, realmente tem uma fisiologia adaptável. Então, isso é mais preocupação nossa, de nós humanos, do que mesmo com isso que acontece com os nossos animais. Maravilha. Nath, mais uma pergunta aqui da Ana. Os felinos também se adaptam bem à alimentação bioapropriada? Se adaptam. Às vezes tem aí um ou outro, né, que demora um pouquinho na sua transição, mas a maioria acaba pegando muito rápido, né? Faz essa transição muito rápido. Os sadios, né, os animais sadios, geralmente são mais rápidos do que os animais que chegam para mim com alguma patologia, né? Então, tipo, já tratei gatos com insuficiência renal, com cannabis e alimentação. Então, pega assim, pega tranquilo. Não tenho. Tem uma certa dificuldade, geralmente, para animais que já têm alguma doença, né? Porque já chega, não consegue se alimentar, já chega, né, com deficiência, com anorexia. Então tem tudo isso também. Então é gradativo, mas acaba pegando Sim. também. E é comum a gente ver muitos gatos com problema renal, né? Muitos. Isso tá ligado à alimentação. Com certeza, né? As doenças que predispõem aí ao longo prazo dessa oferta desse alimento. Né? Não só a doença renal, mas uma doença hepática, um pâncreas, né? Uma diabetes, um câncer, e assim vai. Muito bom, doutora. Só mais um minutinho aqui. É, A Maria mandou mais uma pergunta em relação a efeito colateral dos olhos. Existe algum efeito colateral? Efeito colateral dos olhos. Olha, Léo, eu falo para você que é pouco e bem sutil. Às vezes um animal tem um vômito, às vezes uma desbiose, mas isso é passageiro e logo tudo se acerta também. Às vezes uma letargia ou uma euforia, dependendo da situação do animal, do que tipo de óleo que você está usando também, mas também é tranquilo, perto aí das medicações alopáticas é praticamente nula, né? Com certeza. E tem um comentário dela aqui dizendo: Minha qualidade de vida mudou muito juntamente com a da minha cachorra aqui em casa. Hoje vivemos em meio à natureza e todos nós nos alimentamos muito melhor. É isso mesmo, da hora. E isso aconteceu comigo também, viu, Léo? Essa transformação, esse chamado, né? Também tive uma vida muito sedentária, fumante, obesa, já cheguei a pesar 107 quilos, então, no meu ponto de vista hoje, para você transformar a vida de um paciente, né, você logicamente primeiro tem que transformar a sua. Então, isso também fez parte e também faz parte do meu trabalho, porque logicamente quando você muda uma vida ali, você está mudando o restante e o ambiente também. Não falando só dos pets, né? Eu acredito que essa questão de alimentação saudável, o exercício físico, ele ajuda muito a gente, não só no físico, mas eu acho que no psicológico também, né? Eu Isso, acho que hoje, no atual momento, né, do mundo, a com gente tem certeza. muita questão de ansiedade, preocupação, pânico, estresse e tal. Então, assim, quando você consegue encaixar aí um exercício físico, uma alimentação saudável, né? Você ter um tempo de qualidade junto com o pet também, trazer um exercício para ele, curtir aquele momento junto, eu acho que isso tudo dá uma relaxada, dá uma aliviada e traz muito mais qualidade de vida pra gente, né? E traz conforto para a gente, né? Porque Conforto.
é aquilo que eu falei, né? O nosso pet é uma extensão nossa, então Exato. é aquilo. Se você é sedentário e você fica o dia inteiro no sofá, o seu cachorro tá ali sedentário o dia inteiro com você no sofá. Então, precisa encontrar estímulos, gatilhos realmente, né? Para que a gente consiga resgatar mesmo essa essência, buscar uma qualidade de vida e não buscar somente nas medicações, como sempre foi até aqui, né? Então, está muito mais que provado que você alinhando aí uma alimentação, né, um exercício físico, trabalhando sua saúde mental, e nos casos que necessitam também de cannabis medicinal, que é um remédio totalmente natural, não tem o porquê. A gente sabe que tem resultados e vai ter sucesso, com certeza. Né? E é o simples, é o básico, né, Léo, que a gente precisa reaprender, né? Então, Exato. é isso, é essa busca que a gente vem trazendo para nós mesmos e refletindo aí nos nossos pacientes, né? Essa qualidade de vida, esse conforto, essa consciência que a gente traz. Maravilhosa. Nath, tem uma pergunta aqui. Como funciona o jejum na alimentação bioapropriada? Então, o jejum tem de diversas formas da gente trabalhar o jejum, de 8, de 16, de 36, tudo vai depender aí desse estilo de vida desse animal, né? Então é muito individual, não tem como falar, só de 36 horas funciona, ou de 8 horas. Não, tudo é avaliado e aderido aí conforme o estilo de vida desse animal. A gente vai adaptando para cada pet, né? Caso a Para caso cada mesmo. pet. Exatamente. Cada caso é um caso, né? Bom. Doutora Nath, eu queria agradecer muito a sua presença hoje aqui. Né? Desculpa alguns probleminhas técnicos que a gente teve. Tranquilo. Mas foi maravilhosa a nossa conversa. Né? A gente vai te chamar novamente pra gente conversar mais sobre o assunto. Opa! Confesso que fiquei super interessado. Porque eu tenho Beleza, 3 vamos lá. dogs e realmente eu acho que precisa mudar a alimentação deles. E agradecer muito por passar esse conhecimento pra gente, tá? Se você quiser, você pode passar os contatos, a gente coloca junto na descrição do vídeo, tá? A nossa live, ela é gravada, então ela fica online depois no nosso canal do YouTube, pra quem não conseguiu acompanhar, né? Pode assistir depois. E o meu muito obrigado pra você, doutora Natália. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço a toda a galera da Índica aí. Maior honra estar aqui com vocês e passar um pouquinho aí dos meus casos, um pouquinho do conhecimento e ampliando aí a consciência de todos nós, né? Isso aí, doutora. Muito obrigado, viu? Boa noite pra Obrigada. você. Gratidão, Gratidão. pessoal. Gratidão.